Florzinha pergunta o que Esmeralda pretende fazer. A camponesa se cala. Álvaro fala para Hortência que Esmeralda finge que ele não existe. A ricaça relembra que a camponesa sempre foi independente. Álvaro esclarece que está magoado e triste. Hortência deduz que o filho está preocupado com a concorrência de José Armando. Álvaro não consegue esconder o seu ciúme. Esmeralda espanta Florzinha com a sua decisão. Ela anuncia que precisa ficar sabendo de todos os passos de Lúcio. Esmeralda crê que o Crápula vai preveni-la do andamento do processo. Georgina reclama por José Armando querer fazer o teste. Ele afirma que quer ser solidário com os pais. Georgina assegura que está provado que Lúcio é o pai da criança. José Armando a desmente. Esmeralda fala para Dominga que já precisa ir. Ela pede para a parteira cuidar da criança. Dominga reza por Esmeralda. Georgina comenta que José Armando só pode estar brincando. Ele reitera que existe a possibilidade do menino ser seu filho. Georgina finge que não se meterá na decisão de José Armando. Esmeralda volta ao hospital. Ela encontra Hilda. Esmeralda esclarece que está decidida a continuar no hospital, mesmo com todos criticando a sua decisão. Hilda comenta que o diretor adora a camponesa. Esmeralda fala para a colega que Álvaro se zangou. Hilda atende uma ligação da enfermeira. Esmeralda descobre que Lúcio está no mesmo quarto. Ela decide tirar a temperatura do Crápula. Fátima fala para Georgina que conseguiu expulsar Esmeralda da mansão. Ela revela que os fazendeiros estão inconformados. Joana acomoda Lúcio. Esmeralda entra no quarto e os assusta. Joana não fala com a camponesa. Esmeralda anuncia que a visita é de rotina. Ela entrega o termômetro para Lúcio. Esmeralda confirma que está trabalhando no hospital novamente. Ela esclarece que Lúcio é como um paciente qualquer. Ele crê que não causa mais repugnância. Lúcio afirma que vai adorar a companhia de Esmeralda. Ela comenta que está surpresa com a rapidez da cirurgia. Lúcio fala para Esmeralda que precisa ser um homem normal. Ele esclarece que o menino também é dele. Lúcio anuncia para Esmeralda que eles podem formar uma família. Ele ameaça se vingar caso a camponesa não ceda. Esmeralda esclarece que Lúcio não ficará com o menino. O Crápula relembra que já registrou José Rodolfo. Esmeralda declara guerra contra Lúcio. Ela anuncia que vai defender o filho com unhas e dentes. Esmeralda esclarece que Lúcio teria que matá-la para ter o menino. Branca pergunta a Dominga o que aconteceu na mansão. A parteira gagueja. Dominga esconde a verdade. A parteira conta para Branca que Esmeralda e Álvaro estão brigados. O médico descobre que a camponesa não ligou. Ele segue sentido. José Armando encontra Esmeralda no hospital. Ele tenta ser amável com ela. Esmeralda fala para José Armando que todos detonaram a sua decisão. Ela esclarece que tem vários motivos para estar no hospital. José Armando afirma que não faz sentido Esmeralda ficar perto de Lúcio. Ela prefere ter o inimigo por perto. José Armando fala para Esmeralda que quer fazer o exame de DNA. Ela sugere que ele não se sacrifique pela criança que sempre rejeitou. Dominga comenta que Esmeralda está na cova dos leões. Florzinha chega. Dominga pede para a fofoqueira ligar para o hospital. Branca teme que Esmeralda fique menos protegida sem Álvaro. A camponesa vai à casa do médico. Georgina liga para Lúcio. Ela conta para ele que José Armando quer fazer o DNA. Lúcio esclarece que está quase recuperando Esmeralda. Álvaro permite que a camponesa entre. Ela pergunta por Hortência. Álvaro revela que a mãe está no quarto. Esmeralda se desculpa com o médico. Ela anuncia que está sendo motivada pela angústia. Álvaro também pede perdão para Esmeralda. Ele afirma que se deixou levar pelo amor próprio e pelo ciúme. Álvaro abraça Esmeralda. Bernardo aborda Lúcio. Ele anuncia que ainda precisa esperar a pele do Crápula melhorar. Lúcio esclarece que a espera o angustia. Bernardo afirma que falta pouco tempo para o Crápula ser uma pessoa normal. Esmeralda fala para Álvaro que José Armando quer fazer o DNA. Ela admite que prefere que o filho seja do bonitão. Álvaro compreende Esmeralda. Ele admite que sente medo de perder a camponesa. Esmeralda esclarece que não pretende tocar Álvaro por ninguém. Ela anuncia que jamais voltaria para José Armando. Bernardo fala para Georgina que ainda não sabe quando será a operação definitiva. Ele revela que as suas mãos seguem tremendo. Bernardo comenta que tem dores de cabeça diárias. Ele comenta que a vida de Lúcio está em suas mãos. Esmeralda e Álvaro chegam na vila. Dominga reclama por a camponesa ter demorado. Álvaro assume a culpa. Esmeralda confirma para as mães que viu Lúcio. Ela comenta sobre a ideia de José Armando querer fazer o DNA. As horas passam. Esmeralda leva suco para Lúcio. Ele anuncia que não quer nada. Esmeralda revela para Lúcio que José Armando pretende fazer o DNA. Ela pergunta se ele também se submeteria ao exame. Lúcio nega. Esmeralda percebe que o Crápula está com medo. Ela anuncia que sente que o filho é de José Armando. Esmeralda crê que Lúcio nunca a tocou. Ela exige a verdade de Joana. O Crápula pede silêncio à empregada. Álvaro procura José Armando no hospital.
Ele reclama por o bonitão estar na enfermaria. José Armando ressalta que não deve explicações a Álvaro. O médico pergunta o motivo do rival querer fazer o DNA. Esmeralda percebe que Joana está apavorada. A empregada inventa que não sabe de nada. Esmeralda esclarece que o exame é necessário. Lúcio anuncia que é um homem doente e que precisa ficar tranquilo. Ele expulsa Esmeralda do quarto. José Armando confirma para Álvaro que propôs a ideia do exame. O médico relembra que o rival renega o menino há 2 anos. José Armando esclarece que só quer ajudar os pais. Ele relembra que havia comentado sobre o pedido com Álvaro. Esmeralda escuta. José Armando afirma que já sabe que o menino não é seu filho. Esmeralda fica decepcionada. Ela desiste da ideia do exame. Esmeralda esclarece que não precisa da piedade de ninguém. Álvaro a consola. Ele se desculpa por ter provocado a confusão. Joana percebe que Lúcio está cabisbaixo. Ele tenta recuperar a calma. Lúcio teme não alcançar a sua meta. Ele crê que o seu esforço pode ser em vão. Lúcio confessa para Joana que está com medo de morrer. Esmeralda conta para Álvaro que o Crápula se negou a fazer o teste. Um médico crê que Lúcio mente sobre a paternidade do garoto. Esmeralda esclarece que não pode obrigar um doente a fazer nada. A camponesa pergunta se Álvaro já sabia que José Armando havia proposto o exame. O médico confirma. Álvaro esclarece que não quis ser o mensageiro de José Armando. Estrada fala para Lúcio que a família Penha Real está quase conseguindo anular o registro. O Crápula relembra ao advogado que eles têm testemunhas falsas. Lúcio fala para a Estrada que não sabe como cuidará do assunto após a operação. Ele planeja conquistar Esmeralda, mesmo que seja por compaixão. Georgina encontra a rival na sala de José Armando. Ele a chama de pobre ceguinha. Esmeralda revela que José Armando não está. Georgina relembra que a camponesa tinha abandonado o hospital. Esmeralda esclarece que José Armando sabe do seu trabalho. Ela insinua que o bonitão não conta tudo a Georgina. A escultora afirma que Esmeralda não é um tema em seu relacionamento. A camponesa esclarece que não está no hospital por José Armando. Georgina comenta que Esmeralda não tem dignidade. Ela não a deixa passar. Georgina exige que Esmeralda não persiga José Armando, ainda mais usando uma criança que não é dele. Ela também chama o menino de bastardo. Esmeralda esbofeteia Georgina. Ela exige que a rival não fale de José Rodolfo. Esmeralda anuncia que Georgina é cruel e não sabe o que é ter o carinho de um filho. Ela crê que a rival seria uma péssima mãe. Esmeralda esclarece que Georgina não merece ser abençoada com a graça de um filho. Ela anuncia que a rival é digna de pena. Esmeralda faz Georgina bufar de ódio. Rodolfo vai à vila. Ele pergunta a Dominga se Lúcio já viu o menino. A parteira revela que o Crápula nunca chegou perto da criança. Esmeralda regressa. Ela cumprimenta o pai. Esmeralda fala para Rodolfo que Lúcio fará a cirurgia definitiva. Georgina reclama por José Armando não ter lhe dito nada sobre a presença da rival no hospital. Ela segue desejando que o noivo saia da clínica o quanto antes. Ele esclarece que precisa ficar por perto, enquanto Lúcio for uma ameaça para sua família. Georgina conta para José Armando que Bernardo marcou a data da operação. Ela exige que o bonitão saia da clínica e se case com ela após a cirurgia. Lúcio comenta que a sua vida está decidida no dia seguinte. Ele fica muito nervoso. Bernardo fala para Georgina que não se sente bem. Ela sugere que o pai se aposente. Bernardo revela que fará uma série de exames. Florzinha pergunta se Esmeralda pode auxiliar na operação. A camponesa esclarece que ainda não tem experiência. Esmeralda percebe que está se atrasando. Florzinha e Dominga anunciam que ficarão esperando notícias. Lúcio deseja que a cirurgia seja rápida. Bernardo esclarece que a operação será longa e complicada. Lúcio relembra que corre perigo caso fique anestesiado por muito tempo. Bernardo promete fazer um excelente trabalho. Rodolfo fala para Branca que está processando Lúcio por falsificação de documentos. Ele revela que o tormento está chegando ao fim. Esmeralda pede para Joana aplicar uma injeção em Lúcio. Ele sugere que a camponesa não saia do quarto. Hilda revela que Bernardo está chamando José Armando. Lúcio pede para Esmeralda aplicar a injeção. Ele revela que pode morrer durante a operação. Bernardo fala para José Armando que a operação de Lúcio será a última da sua vida. O bonitão crê que o sogro pode continuar trabalhando. Bernardo revela que quer deixar o consultório e os pacientes como herança para José Armando. O bonitão segue com raiva por o sogro ter ajudado Lúcio. O diretor revela que o tratamento do Crápula vai terminar. José Armando afirma que preferia ver Lúcio no inferno. Bernardo anuncia que os médicos não podem guardar rancor. Ele revela que tem a obrigação de ajudar quem precisa. Bernardo anuncia que adoraria que José Armando o assistisse na operação. Ele admite que entende as razões do genro querer se manter afastado. José Armando deseja sorte a Bernardo. Hilda fala para Álvaro que está tudo pronto para a operação. O médico descobre que Esmeralda levou um tranquilizante para Lúcio. Ela aplica a injeção. Lúcio afirma que está fazendo tudo por Esmeralda. Ele pede para tocá-la. Esmeralda anuncia que Lúcio não pode se alterar.
O Crápula pede para a camponesa não odiá-lo caso ele morra. Esmeralda afirma que não é o rosto de Lúcio que a deixa horrorizada, e sim o que o Crápula tem por dentro. Ele estende a mão para a amada. Lúcio pede para Esmeralda voltar a ser doce, ao menos por um momento. Ela toca a mão dele. Ele fica fraco por conta do sedativo e começa a delirar. Lúcio deseja que Esmeralda seja dele. Ele afirma que ela não sabe de algo. Esmeralda pergunta a Joana o que Lúcio tentou falar. A empregada afirma também que o patrão está delirando. Joana anuncia que Lúcio só vive por Esmeralda. Ela acaricia o patrão. Sebastião fala para José Armando que Lúcio está sendo levado para a sala de operação. Joana fica angustiada com a espera. Começa a operação. Lúcio é entubado. José Armando fala para Georgina que falou com Bernardo. Ela anuncia que vai se dedicar apenas ao bonitão. Eles se beijam. Esmeralda os flagra. Ela entrega os prontuários dos pacientes para José Armando. O bonitão fala para Georgina que precisa voltar a trabalhar. Ela comenta que a verdadeira felicidade deles vai começar. Branca fala para Rodolfo que ainda não sabe de nada. Ela evita ligar para o hospital. Rodolfo deseja que Lúcio se recupere para enfrentar a batalha legal. Branca admite que o Crápula conseguiu assustá-la. Rodolfo afirma que já sabia que o inimigo tinha feito algo ilícito. Ele deseja que Lúcio vá para a cadeia. O Crápula segue sendo operado. Esmeralda e José Armando esperam por notícias. Joana também. Ela percebe que a cirurgia está demorando muito. Joana implora para Deus cuidar de Lúcio. Bernardo perde os itens essenciais para realizar a operação. A mão do diretor treme. Os batimentos de Lúcio se alteram. O médico revela que o Crápula está com uma arritmia. Bernardo também fica tonto. Ele desmaia na sala de cirurgia. Todos ficam apavorados. Bernardo fica estirado no meio do chão. Os médicos socorrem Bernardo. O médico percebe que Lúcio está piorando. Bernardo abre os olhos. Ele entorta a boca. Bernardo se treme no chão. O médico percebe que o diretor está tendo um AVC. Hilda anuncia que a operação não pode parar. O médico afirma que ninguém pode perder a calma. Ele decide levar Bernardo para outra sala. Sebastião explica o procedimento a que Lúcio está sendo submetido para Esmeralda. Ele comenta que a medicina está muito avançada. Sebastião confirma que Lúcio terá um rosto novo. José Armando percebe uma movimentação estranha entre os enfermeiros. Sebastião percebe que a operação está demorando. Eugênia entra na sala. Ela fala para Sebastião e Esmeralda que Bernardo teve um derrame. Georgina fala para Fátima que está com medo de Lúcio morrer na cirurgia. A megera ressalta que Bernardo é um grande e competente médico. Os médicos percebem que Bernardo está com metade do corpo paralisado. Fátima insinua que Esmeralda não terá do que se explicar, pois Lúcio ficará bonito. José Armando descobre o que aconteceu com Bernardo. Ele corre e alcança o sogro. Eugênia fala para Esmeralda que a operação de Lúcio está parada. Alguns médicos voltam ao quarto. Hilda revela que Bernardo segue mal. O médico revela que o assistente do diretor deve iniciar a operação. O doutor não se sente competente. O médico afirma que não pode aumentar a anestesia. O doutor anuncia que precisa de um cirurgião plástico. Hilda cita José Armando. O bonitão examina Bernardo. Hilda pede para José Armando terminar a operação de Lúcio. Ela revela que o Crápula pode morrer. José Armando não sabe o que fazer. Ele relembra que Lúcio destruiu a sua felicidade. Sebastião esclarece que a vida do Crápula está nas mãos de José Armando. Hilda afirma que o bonitão não pode descumprir o juramento que fez. Bernardo sussurra para José Armando salvar Lúcio. O bonitão decide fazer a operação. Graziela encontra Adrian no jardim. Ela o beija. Ele teme ser visto. Graziela sugere que Adrian não a trate mal. Ela tenta reatar com ele. Adrian pede perdão para Graziela. Ele esclarece que está chateado. Adrian insinua que Graziela não ligou para o fato de Esmeralda ir embora. A Patricinha esclarece que Fátima causou tudo. Adrian reclama por Graziela ter ficado calada. Ela anuncia que sentiu medo de ficar desabrigada. Graziela afirma que Esmeralda tinha para onde ir. Adrian insinua que a Patricinha e Fátima semearam a discórdia e por isso estão sozinhas. Graziela informa que vive pelo peão. Ela o chama para sair. Adrian recusa. José Armando se prepara para a cirurgia. Esmeralda pergunta as novidades para Sebastião. O doutor anuncia que precisa localizar Georgina. Esmeralda descobre que José Armando vai terminar a operação. O bonitão entra na sala. Ele percebe que ainda está tudo sob controle. O mordomo atende o telefone. Ele revela para Sebastião que Georgina saiu. O doutor deixa recado. Esmeralda sente pena de Georgina. Sebastião percebe que a camponesa não guarda rancor. Esmeralda afirma que ninguém merece perder os pais. Branca liga para o hospital, mas não consegue falar com ninguém. Amélia leva o chá da patroa. Rodolfo também chega. Ele descobre que não há novidades
sobre Lúcio. Adrian pede para ir à vila. Rodolfo permite. Branca pede para Adrian avisá-la caso souber de algo. Georgina se diverte com Fátima. A megera comenta que a sua vida tem sido infeliz. Fátima afirma que adoraria ter uma filha como Georgina. Ela revela que Graziella torna a sua vida impossível. Georgina fala para Fátima que sempre foi apegada com Bernardo. A escultora anuncia que o médico é tudo que ela tem na vida. Sebastião volta a observar Bernardo. José Armando reinicia a operação de Lúcio. Ele é auxiliado pelos demais. Adrian encontra Aurora na vila. Ela crê que ele quer falar com Dominga. Adrian exige que a Aurora não fuja dele. Ela anuncia que está claro que ele ama Graziella. Adrian esclarece que não sente nada pela Patricinha. Aurora reclama por o peão ter defendido Graziella. Adrian implora para reatar com a moça. Aurora admite que ainda ama o peão. Ele a acaricia. Adrian sugere que Aurora esqueça o passado. Ela aceita. O mordomo fala com Georgina. O telefone volta a tocar. Georgina descobre que o pai está morrendo. Ela entra em pânico. Esmeralda comenta que Bernardo é um homem brilhante. Ela deseja que o diretor se salve. Bernardo chama Georgina. Sebastião fala para o diretor que a escultora está a caminho. Adrian revela que Rodolfo não vai mais sair. Socorro e Aurora também especulam o que está acontecendo com Lúcio. Adrian esclarece que deseja o pior para o Crápula. Aurora relembra que Lúcio é um ser humano. Adrian esclarece que se o Crápula ficar bem, vai levar o menino. Ele deseja que Lúcio morra de uma vez. Aurora anuncia que Deus sabe o que faz. Fátima fala para Branca e Rodolfo que Bernardo está morrendo no hospital. O fazendeiro relembra que o diretor ia operar Lúcio. Fátima crê que suspenderam a operação. Branca anuncia que não está com um bom pressentimento. Adrian fala para Aurora que já precisa ir. Ela pede para ele voltar logo. Adrian promete fazer o possível. Socorro percebe que Aurora voltou a sorrir. A moça confirma que se reconciliou com Adrian. Aurora revela que ainda não falou sobre o casamento. Ela crê que Adrian não quer deixar Esmeralda e os meninos sozinhos. Socorro crê que Aurora e o peão devem se casar e morar no quartinho até o dia de ir para a fazenda. A moça não gosta da ideia. Socorro insinua que Aurora deixa Adrian decidir tudo. Ela admite que não confia no peão. Aurora esclarece que Adrian rogou por seu amor. Ela afirma que Graziella provoca situações para sediar o peão. Aurora deseja parar de ser ciumenta. Ela pensa no casamento. José Armando percebe mais alterações nos batimentos de Lúcio. Ele segue com o procedimento. Hilda fala para José Armando que Bernardo piorou. Dominga anda com o menino pela rua. Ela crê que está sendo seguida e corre. Dominga se esconde em uma lanchonete. Estrada a perde de vista. Dominga crê que está ficando paranoica. Ela relembra que Lúcio está no hospital. Sebastião fala para Esmeralda que provavelmente Bernardo não vai se salvar. A camponesa comenta que José Armando está atendendo o pior inimigo. Sebastião anuncia que o bonitão quase não aceitou a cirurgia. Georgina chega. Sebastião admite para a escultora que há poucas possibilidades de Bernardo sobreviver. Ele revela que o diretor ficará com sequelas caso não morra. Georgina desaba na cadeira. Esmeralda a segura. Georgina descobre que José Armando está operando Lúcio. O bonitão fica nervoso. Hilda revela que Lúcio está morrendo. O médico percebe que o Crápula está tendo uma parada cardíaca. O aparelho apita. José Armando arregala os olhos. Esmeralda fala para Álvaro que Bernardo sofreu um derrame cerebral. Ela também fala sobre quem está operando Lúcio. José Armando faz massagens cardíacas no Crápula. Ele faz de tudo para salvar Lúcio. Joana descobre que o Crápula teve uma parada cardíaca. Ela implora para saber os detalhes. A enfermeira admite que Lúcio infartou. Joana reza para o Crápula não morrer. José Armando usa o desfibrilador. Joana fala para Esmeralda que Lúcio está morrendo. Elas temem que o bonitão deixe o Crápula morrer. José Armando sai da sala. Ele fala para Joana que conseguiu salvar Lúcio. Ela beija as mãos dele. Joana agradece a Deus. Esmeralda leva um calmante para Georgina. A escultora pensa em fumar para se acalmar, mas desiste. Georgina pede para ver o pai. Ela decide esperar José Armando. Esmeralda se retira. José Armando se sente mal por ter feito Lúcio sobreviver. Hilda o parabeniza. Ela revela que José Armando teve uma grande vitória na carreira. Ele anuncia que teve que vencer o seu próprio orgulho. José Armando descobre que Georgina está à sua espera. Hilda fala para Esmeralda que a cirurgia terminou. Ela confirma que Lúcio está fora de perigo. Hilda anuncia que se não fosse por José Armando, o Crápula teria morrido. Ela revela que os momentos foram tensos. Esmeralda fala para Hilda que Georgina está péssima. A escultora corre para os braços de José Armando. O bonitão pede para a noiva ficar tranquila. Ele a acompanha. Esmeralda liga para a vila. Florzinha revela que todos estão preocupados. Esmeralda pede para falar com Dominga. A parteira atende o telefone. Dominga fala para Esmeralda que José Rodolfo está bem. A camponesa conta para a parteira que Lúcio infartou, mas se salvou. Dominga também descobre que Bernardo está morrendo. Esmeralda fala para a parteira que José Armando assumiu a operação.
Dominga fica chocada. Esmeralda conta para a parteira que Álvaro passará no hospital para buscá-la. Dominga fala para a Florzinha que infelizmente Lúcio não morreu. Fátima insinua que Esmeralda não tem consideração pelos pais, pois não ligou para falar como está tudo. Ela pede para Branca ligar para a filha. Rodolfo impede. Ele anuncia que o hospital não é um pátio de recreação. Rodolfo admite que não se importa com o destino de Lúcio. Fátima percebe que o cunhado está aborrecido. José Armando decide levar Georgina para casa. Ela chora ao ver os pertences do pai. Joana observa Lúcio. Esmeralda entra no quarto. Ela encontra Lúcio enfaixado. Esmeralda não sabe o que pensar. A camponesa relembra que Lúcio está se sacrificando por ela. Esmeralda teme que o crápula a persiga novamente. Ele acorda e estende a mão para ela. Esmeralda retribui o gesto. José Armando entra e vê tudo. Ela pergunta a Esmeralda como Lúcio está. A camponesa revela que o crápula parece bem, mas relembra que não é médica. José Armando toca em Lúcio, que se esquiva. Socorro revela que o ocorrido no hospital foi incrível. Dominga afirma que José Armando tinha que deixar Lúcio morrer. Socorro revela que os médicos precisam cuidar de todos os pacientes. Florzinha também resmunga por Lúcio estar vivo. Dominga insinua que José Armando prejudicou Esmeralda novamente. Branca reclama por Graziela estar trancada no quarto. Fátima anuncia que já deixa a filha fazer o que bem entender. Esmeralda chega na mansão. Ela fala sobre o que aconteceu com Bernardo. Fátima lamenta por Georgina. Esmeralda revela que a escultora já sabe de tudo. Fátima pretende visitar Georgina. Álvaro conta para os sogros que José Armando teve que finalizar a operação. Fátima anuncia que não sabe como o Bonitão não recusou. Rodolfo esclarece que o filho tem princípios. Álvaro revela que no fim das contas a operação foi um sucesso. Ele anuncia que José Armando é um excelente cirurgião plástico. Rodolfo e Álvaro percebem que Lúcio deve a vida ao maior rival. Adriana fala para o patrão que está pensando em se casar. Ele crê que já tem muita gente para cuidar de Esmeralda. Adriana pede para Rodolfo começar a procurar outro motorista. O peão pretende esperar o seu substituto. Adriana fala para Rodolfo que quer levar logo Aurora para o campo. Fátima deseja que o diretor não morra. Branca insinua que Bernardo é melhor que Georgina. Ela a chama de fria e calculista. Fátima defende a amiga. Branca não entende como José Armando escolheu Georgina. Fátima revela que as mulheres que escolhem os homens. Melésio dorme no colo de Esmeralda. Dominga segue desejando a morte de Lúcio. Esmeralda acorda Melésio. Ela decide levá-la para o quarto. Fátima pergunta a Georgina se Bernardo estava doente. A escultora relembra que o pai se sentia mal com frequência. Fátima fala para Georgina que já está sabendo que José Armando operou Lúcio. A escultora relembra que Bernardo estava prestes a se aposentar. Fátima anuncia que o destino dá golpes repentinos. Georgina comenta que só tem José Armando. Fátima sugere que a escultora apresse o casamento. Georgina comenta que José Armando a tratou com muito carinho. Rodolfo pede para Branca procurar um novo motorista. Graziela escuta o pedido e descobre que Adrian decidiu ir para o campo para se casar. Esmeralda anuncia que a sua vida está nas mãos de Deus. Ela deseja que Lúcio tenha resignação e a deixe em paz. O crápula chama Esmeralda. Joana revela que a camponesa já foi. Lúcio reclama por José Armando ter aparecido no quarto. Joana revela que o bonitão operou o crápula. Lúcio descobre que deve a sua vida a José Armando. Lúcio crê que Joana está blefando. Ela revela que o médico quase morreu na operação. Lúcio pergunta por Bernardo. Joana não sabe se deve alterar o patrão. Lúcio pede para a empregada procurar Bernardo. Joana revela que o diretor teve um ataque. José Armando fala para Georgina que Bernardo vai ficar bem. A escultora não sabe o que fazer sem o pai. Georgina pede para José Armando nunca abandoná-la. Ele faz uma promessa para ela. Esmeralda relembra o desespero de Georgina. Ela crê que a escultora e José Armando vão se casar. Joana fala para Lúcio que houve uma grande correria no hospital. O crápula anuncia que teria sido operado por qualquer outro médico. Lúcio chama José Armando de infeliz e miserável. Ele teme que o seu rosto tenha sido destruído. Graziela segue ouvindo a conversa dos tios. Rodolfo deseja que a sobrinha esqueça Adrian. Graziela chora. Esmeralda pergunta a Joana como Lúcio está. A empregada revela que o crápula acordou nervoso. Esmeralda crê que Lúcio já irá para o quarto. Ela insinua para Joana que nunca conheceu o crápula realmente. Esmeralda reclama por a empregada não tê-la protegido no suposto dia do abuso. A enfermeira pede alguns prontuários para a camponesa. Joana aproveita a chance para não responder a Esmeralda. Cláudio conhece a casa grande. Dionísio não sabe como aguentou tanto tempo na capital. Ele comenta que se sentia feito um passarinho na gaiola. Cláudio também sente saudade da sua terra. Dionísio admite que os seus filhos fazem falta. Cláudio insinua que sente saudade de Dominga. Florzinha crê que o pai não está se virando bem. Ela decide mandar uma carta para ele. Aurora fala para Florzinha que quando Rodolfo conseguir outro motorista, todos vão embora para a fazenda. Graziela aborda Branca. A madame confirma que Adrian pediu demissão. Graziela fica nervosa. Ela percebe que Adrian está com pressa para se casar. Branca anuncia que o
peão deve voltar para o campo. Graziela esclarece que ninguém pensa em sua felicidade. Ela pede para Branca convencer Adrian a não se casar. A madame esclarece que quer patrocinar o casamento. Graziela insinua que Branca é igual a Fátima. A madame afirma que está agindo pelo bem da sobrinha. José Armando agradece a Esmeralda por ter atendido Georgina. Ele comenta que o golpe foi terrível para a escultora. Esmeralda esclarece que sempre foi empática. Ela relembra que achou que era órfã e passou anos sofrendo por conta disso. Esmeralda afirma que José Rodolfo não tem pai. Hilda percebe que a camponesa também não gostou do bonitão ter feito a operação. Esmeralda afirma que entende o trabalho de José Armando. Ela comenta que não foi apenas Lúcio que destruiu seu casamento. Esmeralda insinua que José Armando não teve forças para lutar. Ela comenta que o bonitão a deixou de lado, priorizando o ciúme e o egoísmo. Fátima visita Georgina. A escultora anuncia que só não desabou por conta do bonitão. Georgina informa a Fátima que não tem cabeça para apressar o casamento. A megera esclarece para a escultora que Esmeralda vai tentar recuperar José Armando. A camponesa entra no quarto de Lúcio novamente. Esmeralda tira a temperatura do crápula. Lúcio fala para a camponesa que se sente mal e dolorido. Ela anuncia que é natural. Lúcio pede água a Esmeralda. Ele revela que não consegue se levantar sozinho. Esmeralda ajuda Lúcio. Ele comenta que se sente bem com os cuidados dela. José Armando vê a cena novamente. Ele pergunta como Lúcio está se sentindo. Esmeralda fala para José Armando que o crápula não tem febre. O bonitão pede para a camponesa ainda não ir para casa. Lúcio fala para José Armando que já soube o que aconteceu na operação. O bonitão sugere que o crápula não o agradeça. José Armando afirma que operou Lúcio por obrigação. O crápula insinua que o bonitão é muito ético. Lúcio pretende desfrutar a sua vida. José Armando ressalta que o crápula chegou a morrer na mesa de cirurgia. Ele pede para Lúcio esquecer Esmeralda. José Armando anuncia que a camponesa merece ser feliz. Lúcio não desiste dos seus planos. Ele reitera que o filho é dele. Lúcio assegura para José Armando que vai se casar com Esmeralda. Ele esclarece que ninguém mandou o crápula deixá-lo vivo. Lúcio anuncia que não deve nada a José Armando. Esmeralda recebe um buquê de Álvaro e lê o cartão dele. José Armando volta a chamar a camponesa. Hilda crê que o bonitão sentiu ciúme. José Armando pergunta o que Esmeralda acha da sua decisão de operar Lúcio. Ele crê que terminou de destruir a vida dela. José Armando lamenta por não ter se vingado do mal que Lúcio o fez. Ele comenta que foi pressionado pelos colegas. José Armando crê que deu a arma que Lúcio precisava para chegar em Esmeralda. A camponesa anuncia que não tem razão para criticar o bonitão. José Armando se preocupa com as consequências. Esmeralda relembra que o bonitão fez um juramento. Estrada visita Lúcio. O crápula revela que voltou do outro mundo. Estrada insinua para Lúcio que José Armando não fez um bom trabalho. Ele crê que o bonitão tramou toda a vingança. José Armando percebe que Esmeralda está distante e indiferente. Ela volta a pedir para ele não se justificar. José Armando afirma que queria ajudar Esmeralda. Ela revela que só precisou de ajuda no passado. Esmeralda esclarece que José Armando rejeitou a criança. Ela anuncia que já é tarde demais para arrependimentos. José Armando afirma que não tinha motivo para aceitar o menino sem ter a certeza da paternidade. Esmeralda anuncia que José Rodolfo é a sua prioridade. Ela insinua que não pode esperar nada de bom do bonitão. Esmeralda deixa José Armando sem palavras. Doris crê que Adrian vai desistir do casamento. Graziela percebe que o peão está falando sério. Doris esclarece que a amiga precisa dar um novo rumo à sua vida. Ela convida Graziela para viajar. A Patricinha anuncia que ama Adrien com intensidade. Ela revela que não se imagina sem o peão. Doris comenta que Graziela está obcecada. A Patricinha anuncia que Adrian é o dono da sua vida. Doris se preocupa com Graziela. Adrian liga para Dionísio. Ele conta para o pai que vai se casar com Aurora. Dionísio fica muito feliz. Ele manda lembranças para todos. Jacinta parabeniza Adrian. O peão fala para a empregada que Dionísio ficou muito contente. A campainha toca. Adrian decide abrir o portão. Graziela chega. Ela encontra um homem que quer o cargo de motorista. Graziela fala para o rapaz que a família não precisa de motoristas. Ela o dispensa. Adrian pensa que Graziela estava tocando a campainha. Ela fala para ele que dispensou o novo motorista. Graziela anuncia que não vai deixar Adrian ir embora. Ela exige que ele não fuja dela. Adrian fala para Graziela que não está fugindo. Ele anuncia que eles devem se separar para sempre. Adrian faz Graziela chorar. Ele comenta que ela o deixa louco. Adrian fala para Graziela que já está decidido. Ela comenta que ele a iludiu. Adrian fala para Graziela que não prometeu nada. Ela revela que o peão correspondeu aos seus beijos. Adrian pede perdão. Graziela esclarece que Aurora é uma intrusa, uma descarada, uma menina nojenta. Adrian defende a noiva.
Graziela insinua que o peão vai se casar por covardia, pois não tem coragem de assumir o que sente. Adrian relembra que levou a Patricinha à igreja para ela se casar com outro. A Aurora segue nos preparativos do casamento. Ela deseja comprar itens para a casa nova. A Aurora fala para a Florzinha que guarda o dinheiro que ganha de Adrian. A fofoqueira deseja que a cunhada compre uma camisola sensual. A Aurora planeja engravidar em breve. Adrian fala para a Graziela que o amor deles é impossível. Ele anuncia que a Aurora pode fazê-lo feliz. Adrian afirma que precisa cumprir a sua palavra. Ele pede para Graziela não chorar. Adrian fala para a Patricinha que o tempo cura tudo. Álvaro leva Esmeralda à vila. Aurora revela que Dominga vai levar José Rodolfo ao parque. Álvaro convida as damas para o passeio. Aurora revela que o socorro saiu. Florzinha comenta que a zeladora está animada com o casamento. Álvaro parabeniza a Aurora. Ele admite que há inveja. Álvaro esclarece que daria tudo o que tem para se casar com Esmeralda. Lúcio pergunta a Joana como ficará o seu rosto. Ela revela que ele sempre foi bastante atraente. Lúcio fala para Joana que José Armando pode ter destruído seu rosto. A empregada sugere que o patrão não seja injusto. Lúcio assegura que José Armando não o salvaria a troco de nada. Ele anuncia que o bonitão quer a sua ruína. Joana afirma que José Armando não é maldoso. Lúcio anuncia que deformaria o rosto do rival caso estivesse no lugar do bonitão. José Armando fala para Sebastião que Esmeralda foi dura e injusta. Ele não planeja voltar a falar com a camponesa. Sebastião esclarece que Esmeralda não falou nenhuma novidade. José Armando comenta que a camponesa guarda muito ressentimento. Sebastião insinua que o bonitão teve o que mereceu. José Armando esmurra a mesa. Álvaro participa de um número teatral na praça. Esmeralda e José Rodolfo assistem o espetáculo. Melésio também participa da brincadeira. Florzinha finge ser um burro. Álvaro segura José Rodolfo. O menino chora e sente medo. Georgina visita Branca. Ela anuncia que não consegue se conformar. Georgina fala para Branca que estava evitando ir à mansão por conta da presença de Esmeralda. Ela anuncia que adora visitar a sogra. Georgina fala para Branca que precisa de muito carinho. A madame esclarece que a situação é difícil. Branca afirma que lamenta o que aconteceu com Bernardo. Georgina a chama de boa e doce. Dias Miron visita Lúcio. Ele se apresenta. Dias Miron anuncia que representa Esmeralda. Lúcio exige que o advogado não o incomode. Ele revela que está recém-operado. Dias Miron anuncia que não localizou Estrada. Lúcio não se importa. Dias Miron anuncia que o Crápula será processado. Lúcio pede para Joana localizar Estrada. Adrian faz companhia a Dominga na vila. Ela pergunta pelo casório. Dominga percebe que Adrian não está animado. Ela supõe que ele ainda está sendo atormentado por Graziela. Adrian admite que não conhece os seus próprios sentimentos. Ele revela que Graziela o balança. Adrian anuncia que queria estar morto. Na praça, todos tomam sorvete. Álvaro comenta que se sente feliz com Esmeralda e José Rodolfo. Dominga teme que Adrian fique louco. Ela anuncia que ele precisa se decidir. Adrian esclarece que não quer fazer ninguém sofrer. Dominga não sabe como aconselhar o peão. Adrian anuncia que adoraria esquecer Graziela, mas não consegue. Ele confessa que ama Patricinha com toda a sua alma. Georgina fala para José Armando que não consegue se animar. Ela anuncia que visitou a mãe dele. José Armando chama Georgina para sair. Ela comenta que se sente muito sozinha sem Bernardo. Georgina anuncia que não vai sobreviver caso o pai morra. Ela comenta que precisa da companhia de José Armando em tempo integral. Esmeralda sugere que Adrian espere a Aurora e Florzinha, que foram comprar pão. O motorista revela que Rodolfo precisa dele. Esmeralda parabeniza Adrian pelo casamento. Ele insinua que vai colocar a corda no pescoço. Esmeralda sugere que Adrian não se sinta obrigado a nada. Ele esclarece que precisa de esposa e filhos. Esmeralda crê que Adrian pode chegar a amar a Aurora. Doris exige que Graziela deixe o peão ser feliz. A Patricinha anuncia que Adrian não será de outra. Ela espia pela janela. Doris afirma que Graziela está ficando louca. Ela anuncia que a Patricinha pode arranjar outro marido facilmente. Graziela afirma que quer apenas Adrian. O peão vai à praça e afoga as suas mágoas. Adrian bebe todas. Ele abraça um músico. Aurora se penteia. Ela lamenta por não ter visto Adrian. Socorro sugere que a filha vá dormir. Ela crê que Adrian voltará no dia seguinte. O peão chega embriagado na mansão. Ele procura a sua chave. Adrian entra na mansão. Graziela o vê e sorri. Adrian entra no quarto e volta a gargalhar. Ele começa a tirar a roupa. Adrian tenta se sentar na cama, mas cai no chão. Ele segue desorientado. Graziela toma cuidado para não ser vista. Ela entra no quarto de Adrian. Ele dorme. Graziela toca no corpo do peão.
Ela o acaricia. Graziella chama Adrian de amor. Ele anuncia que não consegue esquecê-la. Adrian fala o que sente por Graziella. Ela anuncia que eles não precisam se separar. Graziella beija Adrian. Ele a corresponde. Eles trocam juras de amor. Adrian fala para Graziella que não quer se casar com outra. Ela esclarece ao peão que a noite será mágica. Graziella assegura para Adrian que eles vão se casar depois do que acontecerá. Ela pretende transar com o peão.